Fim da multa por radar móvel ou fixo. Uma nova tecnologia garante te livrar das multas de radares móveis ou fixos. Vamos falar um pouco sobre esse assunto? Eu vou explicar de fato se isso é ou não é permitido no Brasil e como funciona esse novo aparelho. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu vou pedir aquele favor de sempre de você se inscrever no meu canal do YouTube, Dr. Imar Muniz, e também me seguir nas outras redes sociais, do Instagram, do Facebook e agora também do TikTok e o Imar Muniz. E eu vou deixar aqui um número de WhatsApp para que você possa entrar em contato com a minha equipe assim que você tiver uma dúvida jurídica, qualquer coisa sobre o seu caso específico. Então, molar uma multa, precisa recorrer de uma multa, quer renovar uma CNH, tá com a CNH suspensa, não sei. Seja qual for o seu problema, manda aqui pra gente, a gente vai ter o maior prazer em te auxiliar esclarecendo as suas dúvidas. Agora vamos lá falar dessa nova tecnologia que está gerando um alvoroço nas redes sociais. Muita gente falando que agora chegou o aparelho que vai impedir de ter multas, que você não vai tomar mais multa. Precisamos separar aparelhos que já existiam, que eram ou não eram permitidos, e essa nova tecnologia que esse aparelho chamado de Titan está oferecendo ao motorista. Esse Titan oferece a seguinte possibilidade, que a metros de distância do radar, seja ele fixo ou móvel, ele vai identificar que existe ali um aparelho que mede velocidade e vai mostrar para você no painel que lá tem um radar. E você então poderá, a metros de distância, ver se você lá não está ultrapassando os 20% da questão da velocidade permitida. Lembrando que, independente de qualquer aparelho, você deve respeitar as leis de trânsito. Mas esse aparelho promete revolucionar justamente pelo fato de que ele demonstra até radares móveis, por meio de uma tecnologia em que ele identifica a metros de distância aparelhos que medem velocidade. O GPS que tem no carro, ou o GPS do próprio Google, ou lá do Waze, já identificava radares, em regra, radares fixos. Essa nova tecnologia diz o seguinte: nós conseguimos identificar radares mesmo a metros de distâncias, mesmo que ele venha a ser o radar móvel. Não precisa ser só o radar fixo. O que isso é uma nova revolução para esse tipo de aparelho fornecido no mercado. A questão que muita gente pergunta é: mas isso é permitido de fato? É permitido um aparelho que identifica se existe ou não radares? E por isso que eu falei que nós temos duas tecnologias já existentes e essa nova agora que realmente tem alguns entraves que você tem que tomar cuidado ao comprar esse tipo de aparelho. Primeiro ponto, existem tecnologias que inibem a leitura do radar, ou seja, pessoas colocam esse aparelho dentro do carro e assim que estão passando próximo a radares, ele faz a questão de uma chamada detectação, ele detecta o radar e ele inibe que o radar consiga ler a sua velocidade. Emite como se fosse uma frequência de rádio que impede a leitura, ou seja, independente da velocidade que você passe próximo ao radar, se você seria multado, ele inibe que você seja multado. E a outra tecnologia, que é essa nova que oferece, que não, ele não vai impedir a leitura do radar. Ele só identifica que o radar existe a metros de distância, seja o radar móvel ou seja o radar fixo, não importa. Identificou que tem um radar a metros de distância, ele vai te informar para que você possa, então, verificar a sua velocidade. A lei brasileira não permite detectores inibidores de radares. Ou seja, o artigo 230, inciso 3º, diz claramente que você pode ser multado com multa gravíssima, carro pode ir para o pátio e você ter sérias complicações no Detran e até mesmo questões legais se você colocar um detector inibidor, presta atenção, inibidor de radares, que é o tal do detecta radar. Só que esse detecta radar, que tem essa função de inibir, é proibido, está no Código de Trânsito Brasileiro, você poderá ser multado com uma multa gravíssima, ter todas as consequências aí junto ao Detran. Essa nova tecnologia que não inibe a questão da identificação de radares na via, como é o próprio GPS, né, não tem nenhum problema e não tem nenhuma restrição legal sobre isso. Então, há sim uma permissão que você utilize aparelhos que identifiquem radares na via, não que inibam a questão justamente de impedir que o radar faça a leitura. Então, é muito importante, principalmente se você for comprar isso, que você ande também com as notas, né, a nota fiscal, para informar e mostrar ali para o policial rodoviário, se caso ele identificar esse aparelho no seu carro, que trata-se de um aparelho de identificação e não um aparelho que faz a inibição da leitura.
Viu a diferença? Se o aparelho fizer a inibição, ou seja, por ondas magnéticas, ondas sonoras, não interessa. Se ele fizer uma tecnologia que impeça a leitura da velocidade, impedindo que você venha tomar multa, esse aparelho, essa tecnologia é proibida, como eu disse, no artigo 130, inciso 3º, e você será multado e tomará consequências. Já o aparelho que só identifica radares móveis e fixos, esse não tem ainda nenhuma restrição legal e você poderá sim utilizar. A maior problemática é que você esteja sempre com a documentação em mãos, para se caso for parado, poder explicar que esse aparelho só faz isso, tá? Então, se você tiver alguma dúvida referente a isso ou qualquer outra que seja informação, manda aqui pra gente, será o maior prazer bater esse papo, explicar e a gente poder conversar sobre questões jurídicas te auxiliando no seu dia a dia. Galera, muito obrigado e até a próxima.